E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, observe aí esta rua, certo? Essas ruas, né? Temos a Rua 8, a Rua Samambaia, a Rua 9 e a Avenida 20, ok? Percebam aí que as ruas 8 e 9, elas são paralelas. Ou seja, a distância entre elas, né, é a mesma. A medida de distância entre elas é a mesma, por isso que elas são consideradas paralelas. A Rua 8 e a Rua 9, ok? Agora percebam aí a Rua Samambaia e a Rua 8, elas se cruzam, certo? Como elas são ruas que se cruzam, elas são ruas concorrentes, certo? E se você perceber, onde elas se cruzam aqui, vão formar ângulos agudos e ângulos obtusos. Então, vão ser concorrentes oblíquas, ok? Agora, se você pegar a Rua 9 e a Avenida 20, certo? Elas também vão se cruzar aqui, só que elas vão formar ângulos retos, 4 ângulos retos. Elas vão ser concorrentes, tá? A Rua 9 e a Avenida 20, e vão ser concorrentes perpendiculares. Ah, professora, mas eu não entendi esses termos. É o que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar sobre as retas paralelas e as retas concorrentes. As retas paralelas. Duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e nunca se cruzam, não se intersectam, ou seja, não possuem ponto em comum. Então, as retas paralelas, elas não vão se cruzar, não vão ter pontos em comum, certo? Elas vão ter a mesma medida de distância uma da outra. Temos aí exemplos. Então, lembre-se disso. As retas paralelas, elas vão estar uma do lado da outra. Elas não vão se cruzar em nenhum momento e elas têm a mesma medida de distância. As retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando essas duas retas estão em um mesmo plano e se encontram em um determinado ponto. Ou seja, elas se cruzam e formam entre si ângulos. Então, quando eu tenho duas retas que elas se cruzam, elas vão ser chamadas de concorrentes. Aí, como elas vão se cruzar, aí vai ter a diferença entre retas concorrentes oblíquas e perpendiculares, que vocês viram lá no exemplo que eu utilizei com as ruas. Então, vamos lá. As retas concorrentes oblíquas. Quando duas retas têm apenas um ponto em comum e se intersectam, ou seja, elas se cruzam, se encontram, né? Formando ângulos agudos e obtusos. Elas são as chamadas de concorrentes oblíquas ou só de retas oblíquas. Aqui a gente vai ter aqui, ó, um ângulo agudo, outro ângulo agudo deste lado. Temos aqui um ângulo obtuso e outro ângulo obtuso. Então, quando eu tenho um encontro de retas que formam 4 ângulos, sendo 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, elas são retas concorrentes oblíquas. As perpendiculares. Quando duas retas têm apenas um ponto em comum e se intersectam, ou seja, elas se cruzam, formando 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares. Então, quando duas retas se cruzam formando 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares. Agora a gente vai ver um pouco sobre a construção de retas perpendiculares e paralelas usando régua e esquadro. Então, pessoal, para a construção de retas perpendiculares, precisaremos de régua e de esquadro. Primeiro aqui vamos traçar uma reta Depois, vamos pegar o esquadro e colocar junto com a régua. E vamos também traçar outra reta aqui, para que podemos construir 2 ângulos retos. Certo? Então, aqui eu vou ter um ângulo reto
E aqui também vou ter outro ângulo reto. Para terminar aí as minhas retas perpendiculares, só basta aqui terminar a outra reta que você fez. Completar a reta. Aí você vai ter os 4 ângulos retos. Sendo assim, retas perpendiculares. Agora, na construção de retas paralelas, você primeiramente tem que construir, né, uma reta. Depois, você vai utilizar a régua, desse modo, deixar ela reta, certo? E utilizar o esquadro alinhado com a sua reta que você construiu, apoiado na outra régua, ok? Você vai agora deslizar para cima ou então para baixo, vai depender da sua escolha. O esquadro permanecendo a régua fixa. Aí, a partir de agora, você vai traçar outra reta aqui. E você pode completar do outro lado para ficar o mesmo tamanho da sua reta inicial. Pronto, dessa maneira você vai ter duas retas paralelas, você pode chamar de R e de S, ok? Agora, pessoal, vamos resolver alguns exemplos sobre o que a gente acabou de estudar sobre retas paralelas e retas concorrentes oblíquas e perpendiculares. Vamos perceber aí quais tipos de retas eu tenho. Na nossa letra A, dá para perceber com facilidade que as retas aí são paralelas, elas estão uma do lado da outra e elas não se cruzam. Na nossa letra B, a gente pode perceber que as retas estão se cruzando, formando ângulos agudos e obtusos. Então, elas são retas concorrentes oblíquas. Na nossa letra C, elas se cruzam novamente. Então, elas são retas concorrentes. E está formando 4 ângulos retos aqui, ó, pessoal. Então, é perpendicular, né? São retas perpendiculares, concorrentes perpendiculares. Na nossa letra D, a gente tem que observar um pouco além do que está aí. A gente pode perceber que esta reta aqui, se ela se prolongar, ela vai cruzar aqui esta reta que está em pé, de maneira que vai formar ângulos agudos e obtusos. Então, ela vai ser uma reta concorrente oblíqua, certo? Na nossa letra E também temos que imaginar além do que está sendo apresentado. Esta reta aqui, se ela se prolongar, ou seja, se ela aumentar, continuar aqui seguindo nesta direção, ela vai cruzar esta outra reta que está aqui, ó, em pezinha, formando ângulos retos. Então, elas vão ser concorrentes perpendiculares ou só perpendiculares. Agora a gente tem outro exemplo aí, temos de novo, né, um mapa aí com as ruas e ele está pedindo algumas especificações na nossa questão. Ele pede para que 2 ruas paralelas à Rua México, eu indique 2 ruas paralelas à Rua México. Então, a Rua México é esta daqui, ó. Então, quais são as 2 ruas paralelas a ela? Então, as 2 ruas paralelas a México, a gente tem a Rua Itália e a Rua Marrocos. Tá? Que estão do lado, né, da Rua México e não vão cruzar a Rua México. Agora, 2 ruas concorrentes à Rua França. Então, a gente tem a Rua França aqui, ó, e eu quero 2 retas que são concorrentes à Rua França, ou seja, que cruzam a Rua França. Então, eu tenho a Rua Marrocos e a Rua Itália novamente, que eles estão cruzando, né, a Rua França. Então, posso ter Rua Itália e Rua Marrocos. Ok? Outra questão, uma rua que é paralela à Rua Brasil e concorrente à Rua Nigéria. Então, temos aqui a Rua Brasil, tá? Eu quero uma reta que seja paralela à Rua Brasil e que também, essa mesma rua, ela seja concorrente à Rua Nigéria, que é esta daqui. Então, a gente só vai ter uma, que é a Rua França, que ela é paralela à Rua Brasil e ela vai cruzar a Rua Nigéria, ou seja, vai ser concorrente à Rua Nigéria. Então, temos como resposta a Rua França. Agora, indique 2 retas paralelas, 2 retas perpendiculares e 2 retas concorrentes oblíquas. Então, a gente tem aqui, ó,
o encontro de algumas retas e eu quero cada uma dessa indicação. As duas retas paralelas que temos aqui é a reta A e D, né? Essas são as únicas duas retas paralelas. Duas retas perpendiculares. A gente pode ter aqui, ó, a reta A e a reta C, que vai ser perpendicular, ou a reta D e a reta C de novo, porque também está, né, passando um ponto aqui da reta D, formando 4 ângulos retos. Então, como resposta, a gente tem as retas A e C, ou as retas D e C. E duas retas concorrentes oblíquas. A gente pode ter a reta A e a reta B, que vão ser concorrentes oblíquas, né, formando ângulos agudos e obtusos, ou a reta D e a reta B, também pelo mesmo caso. E se você ainda imaginar além, né, se você prolongar esta reta mais para frente e esta outra reta C também mais para frente, elas também vão ser retas concorrentes oblíquas. Então, vou ter como respostas aí as retas A e B, as retas D e B ou as retas C e B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Que falamos um pouco sobre as retas paralelas e retas perpendiculares. Tire suas dúvidas com os seus professores, resolvam todas as atividades e até a nossa próxima aula.